Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma semana, sim, mais uma palavra o Senhor tem nos dado, uma palavra que, com certeza, Senhor, nos ajudou muito, está nos ajudando, nos dando luz, nos dando direção, nos dando, Senhor, vida, nos enchendo de Ti, Senhor. Por isso, fala no nosso coração nesta manhã mais uma vez. Precisamos Te ouvir mais. Senhor, retira dos nossos ouvidos, Senhor, tudo aquilo que está impedindo da Tua palavra entrar em nós. Senhor, seja também com o nosso coração, nos dê um coração puro nesta manhã. Senhor Jesus, trabalha a nossa mente, Senhor. Retira da nossa mente tudo aquilo que ainda está da semana, Senhor, dos dias que nós tivemos. Senhor, vem limpar nossa mente. Nos dê uma mente pura, uma mente apropriada, Senhor, para encher da Tua palavra. Senhor, trabalha o nosso interior. Ainda somos muito carnais. Senhor, nós queremos ser espirituais. Por isso, Senhor, trabalha em nós. E fala para nós mais uma vez. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Essa semana 4, né, do Alimento Diário, está terminando hoje. Eu vou continuar compartilhando com os irmãos sobre o mesmo tema, né, da semana, ainda dentro da mensagem do Alimento Diário, onde o tema é encher-se do Espírito para a vida conjugal. Irmãos, esse assunto sobre a vida conjugal é um assunto muito importante para nós, porque diariamente o Senhor tem que estar nos suprindo, principalmente a nossa vida conjugal. Porque quando a minha vida conjugal está bem, a igreja também vai bem. Porque tudo começa no meu lar, tudo começa na minha casa, né? O viver da igreja, ele começa na minha casa. E quando na minha casa está tudo bem, eu consigo também servir o Senhor com alegria, eu consigo avançar na vida da igreja. Mas quando eu não estou bem com o meu casamento, com o meu cônjuge, eu também não consigo estar bem nas reuniões, estar bem na igreja. Então, por isso que é uma extensão, né? A minha casa é a extensão da igreja. Então, nós precisamos estar bem com o nosso casamento, né? As irmãs aqui, os irmãos que ainda não casaram, que pensam, né, em um dia formar uma família, eu creio que o Senhor tem preparado uma pessoa ideal para você, né? Essa pessoa, quem prepara é o Senhor. O casamento, o casamento do mundo é diferente do casamento dentro da igreja, né? O casamento do mundo é interesseiro, né? É visando coisas terrenas, mas o casamento dentro da igreja é diferente, é visando servir o Senhor, é visando edificar a igreja. Esse é o casamento dentro da igreja. Então, graças ao Senhor que os irmãos que estão pensando em formar uma família hoje, têm recebido essas palavras para já começar da forma adequada, né? Porque muitos aqui não tiveram essa oportunidade, igual eu também não tive, mas graças ao Senhor, logo em seguida, o Senhor ganhou a mim e a minha esposa, né? Então, o nosso filho nasceu na vida da igreja, então a minha família hoje, ela está dentro da igreja. Mas quando nós casamos ainda não tinha essa realidade. É claro que havia temor no nosso coração quanto à palavra de Deus, né? Mas ainda não tinha essa realidade que nós temos hoje. Então nós temos que ser muito gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Por Ele ter nos colocado no viver da igreja e ter nos dado sempre palavras que nos levam a avançar, palavras que nos edificam, que nos traz vida, nos traz direção, luz, tudo aqui nós temos, irmãos. Então, o nosso casamento hoje é um casamento de ouro. Eu falo um casamento de ouro, porque tem o Senhor como base, tem o Senhor como centro, né? O casamento que não tem isso, irmãos, ele não prospera. É um casamento que a qualquer momento é levado pelas enchentes, é levado pelas tempestades da vida. Mas nós temos um lugar seguro, que é a vida da igreja.
o Senhor nos deu lugar seguro e o nosso casamento também está seguro, porque ele é a base, ele é o centro. Isso é maravilhoso, né? A garganta está meio ruim hoje. Ó Senhor Jesus, mas é isso, irmãos. Então, essa semana, essa palavra sobre a vida conjugal é muito importante. E trouxe muitos pontos que eu creio que vai ajudar muitos irmãos aqui na vida da igreja, não só muitos, como a mim mesmo, né? A mim que também tenho uma família, vai me ajudar muito essa palavra. E vai ajudar muitos irmãos. E eu tocou em vários pontos. Vários pontos foi trazido para nós. Então, o Senhor, Ele quer mudar a nossa visão quanto ao casamento, né? Ele está todo dia, essa palavra que está entrando em nós, mas ela está mudando a nossa visão, está tirando a visão terrena e nos levando para uma visão celestial, que é algo diferente, né? É algo superior à visão terrena. E qual é por que eu estou falando isso? Porque a visão que o Senhor quer é que o nosso casamento seja como Cristo e a igreja. Não é isso que Paulo fala? Ele fala dali várias orientações sobre o casamento, sobre a esposa e o marido, como se deve proceder, mas no final ele fala, mas eu refiro a Cristo e a igreja. Então tudo, irmãos, da nossa vida é para Cristo e a igreja. Tudo que nós fazemos aqui nessa terra é para Cristo e a igreja. O nosso casamento não é isso aí, é Cristo e a igreja. Ontem o irmão Flávio deu um exemplo muito assim, eu achei aquele exemplo muito profundo, simples, mas muito profundo. Quando ele perguntou à irmã Tetê sobre a foto, né, Tetê? Pegou aquele papel e falou assim, se você fosse a foto do seu pai, Tetê, e eu chegasse e fez, como você ficaria? Nós sabemos, a irmã Vaninha até falou que no passado, no Antigo Testamento, tudo era sombra. Né, tudo era figura, e essas figuras e sombras se tornaram realidade. Da mesma forma, o casamento é uma figura, é uma sombra de Cristo e a igreja. Aí o irmão citou, é como se fosse aquela foto, né? E aí, o que acontece quando um casamento separa, se rasga, igual o irmão rasgou aquela folha ali? O que acontece? O Senhor ele vai ficar muito triste, irmãos. Ele vai ficar muito triste, porque um casamento para ele, uma família para ele é algo muito importante. Porque a igreja, ela só vai avançar se tiver famílias adequadas, famílias fortes no Senhor. Né? Aí sim a igreja ela vai avançar. Então ele precisa das famílias. E ele vê um casamento sendo desfeito, então isso corta o coração do Senhor. Para as pessoas do mundo isso não faz diferença. Muitos casam falando assim, eu caso hoje, amanhã eu separo. Se não der certo, amanhã a gente termina. Não é assim? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi de muitas pessoas. Se a gente não der certo, a gente termina. Não tem realidade de nada do casamento. Essas pessoas não têm realidade do que é um casamento. Casamento é algo sério, é algo que não é o homem quem faz é Deus, é Ele que une as pessoas, une os dois, o homem e mulher, é Deus que une. Então, quando se rasga, se separa, ele fala, poxa, está rasgando a foto, né? A imagem de mim, né? De mim e a igreja. Olha só que coisa que é tão assim, é profundo isso, irmãos. Se os irmãos ainda não tocou nisso, toca nisso, porque vocês vão ver que realmente é profundo isso. O casamento é algo sagrado, é algo que é de Deus. Então nós precisamos valorizar, irmãos, essas palavras que o Senhor tem nos dado para nos ajudar. Eu sei que nós ainda não somos perfeitos, né? Sei que ainda nos lares Cristo ainda não tem encabeçado da forma adequada, principalmente o esposo, né, que é abaixo de Cristo, ele é o cabeça do lar. Eu sento nas minhas orações e penso, Senhor, me encabeça, me dá direção, porque, irmãos, não é fácil. Não é fácil, porque são pessoas totalmente diferentes, né? A minha esposa ela é mais rápida do que eu sou mais lento, então são totalmente diferentes.
E por que o Senhor colocou pessoas diferentes juntas? Para um cobrir a diferença do outro. É isso aí. Aí você fala assim, mas não tinha que ser os dois rápidos. Você já pensou se fosse os dois rápidos? Como que ficaria? Se fosse os dois lentos? Mas ele colocou as coisas da forma adequada, tudo certinho. Não tem nada anormal, está tudo certo. Porque quando um está devagar demais, o outro chega, vamos embora. Levanta o outro. Quando o outro está muito rápido, vamos devagar, e você está muito rápido. Então é para equilibrar, para haver equilíbrio. Por isso que o Senhor colocou pessoas diferentes juntas. E aí vem os conflitos da nossa alma. Não é isso? Vem os conflitos. Mas, irmãos, isso tudo é para edificar a igreja. Isso tudo é para edificar o corpo de Cristo. Isso tudo é para trabalhar a nossa alma, trabalhar o nosso ser. O nosso casamento, a nossa casa é o melhor lugar para nos trabalhar. Então não vamos ficar reclamando, né? Ah, meu casamento, não reclama não. Você tem que dar graças a Deus, porque foi o Senhor que colocou os dois juntos ali, para ser trabalhados. Ó Senhor Jesus, então nós precisamos estar, irmãos, invocando o nome do Senhor, dando graças a Deus por Ele ter nos unido, ou colocado pessoas diferentes ao nosso redor. Porque se fosse igual, não havia nada, não ia haver um trabalho, não ia haver uma edificação, não ia haver uma construção de nada, porque era tudo igual. Mas o Senhor colocou pessoas diferentes para que haja equilíbrio e haja edificação. Ó Senhor Jesus. Então vamos pedir ao Senhor para nos dar graça. Tem que pedir a graça dele todo dia. Senhor, me dá graça para me amar mais a minha esposa, amar mais o meu filho. Ou vice-versa, a esposa também tem que pedir, Senhor, me dá graça para amar mais o meu marido. Fala que o esposo é o cabeça da casa, né? E muitos, infelizmente, tem muitos maridos que levam isso muito no pé da letra e acham que ele é o bom, ele que é o que pode tudo, que pode mandar na esposa, que pode fazer. Não é assim. Nós não podemos esquecer que a esposa é nossa auxiliadora, né? É aquela que o Senhor colocou do nosso lado para nos ajudar. Para estar juntos. Não é para estar abaixo de mim e nem fora de mim, é para estar juntos. Essa é a visão de Deus, irmãos, para o casamento. Que um complementa o outro. E muitas vezes o marido ouve uma palavra falando, não, aí vem, né, vê aquela linha que tem, que é uma linha muito importante, que Cristo é o cabeça de, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Há uma linha aí. Aí o cara fala, não, mas já que eu sou o cabeça aqui em casa, então eu vou mandar. Ele não pede opinião à esposa para nada, né, faz tudo sozinho, no que ele acha, no que ele pensa. Irmãos, vai dar muita coisa errada nisso aí. Vai dar muita coisa errada. Vai quebrar a cara muitas vezes. Né? Tem decisão que você pode tomar sozinho, mas tem decisão que você precisa chamar a esposa e falar, olha, é claro que você dá a direção e pede ela um apoio. É isso aí. O homem ele dá a direção, mas pede à esposa um apoio. E muitas vezes o que a esposa fala é o que é o certo. E quando esse marido para ouvir a esposa e ele leva em consideração o que ela está falando, aí o Senhor dá a luz. Porque ele não fez sozinho, porque ela é da que foi tirada da costela dele. Ela não é algo separado. Irmãos, isso é muito importante, né? Tem decisões na vida que a gente tem que tomar juntos. Tem que chamar a esposa e falar, eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? Isto antes, ele já foi na presença do Senhor, já pediu ao Senhor direção, o Senhor deu uma luz para ele, deu uma direção, ele chega e tem comunhão com a esposa. Então não é nada feito em si mesmo. Por isso que o homem tem que estar encabeçado por Cristo. Porque se ele também não estiver encabeçado por Cristo, ele não consegue encabeçar a sua casa, ele não consegue encabeçar a sua esposa. E isso é sério, a gente vê muitas famílias se desfazendo. Por quê? Porque não houve o encabeçamento de Cristo primeiro. O marido não deixou Cristo encabeçar ele. E quando isso acontece, há problemas.
Essa palavra ela não veio por acaso. Ela veio para nos ajudar mais. Se a gente sabia um pouco sobre o casamento, hoje nós sabemos mais. Hoje nós conhecemos mais a vontade de Deus para o casamento. Então nós precisamos valorizar essas palavras. São palavras, irmãos, que nós temos que estar sempre ouvindo. Sobre o casamento, sobre o nosso viver com o nosso cônjuge. Porque uma família bem estruturada, tudo fica bem, os filhos crescem bem, né? É bem educado, tudo vai fluir, porque está dentro do encabeçar de Cristo. Então, pedir ao Senhor sempre, Senhor, me encabeça, me direciona. É fácil encabeçar, a esposa não é fácil. E se o marido não é encabeçado, ela também não submete. Ela vai ser submissa como? Se ele é todo, não tem um foco, não tem nada, é difícil, aí fica complicado, né? Mas quando esse homem é encabeçado por Cristo, naturalmente a esposa também vai ser submissa. Porque ele vai encabeçar a esposa com amor. Não é com grosseria, mas com amor. E ela vai perceber que aquilo que ele está fazendo é vindo de Deus. É diferente, irmãos. Então ela vai submeter. Naturalmente vai haver a submissão. Mas o cara fala, você tem que ser submissa a mim, mas ele não é submisso ao Senhor. Então quebra essa linha. E quando quebra essa linha, há desconexão, né? Se desconectar de Deus, desconecta de Deus, certamente o seu lar vai ficar desconectado também. E aí vai vir problemas, mais problemas. Então nós precisamos estar debaixo desse encabeçado do Senhor. E por isso que quer mudar nossa visão quanto ao casamento. Ele não quer que nós ficamos, irmãos, com a visão do mundo, a visão terrena. Ele quer que nós mudamos de visão. Ele quer que nós iremos para a visão celestial. Porque na visão celestial é o lugar para que um casamento seja bem sucedido, tenha êxito, né? É só assim, irmãos, que o casamento vai permanecer. E cada dia mais, cada dia que passa, o mundo se torna mais difícil para viver na sociedade e também entre os casais. E o inimigo ele tem investido muito nas famílias, porque ele sabe que a base da igreja está nas famílias. Se ele tira a família de ação, ele também está tirando a igreja de ação. Então, o Senhor tem dado palavra para nós, é como vacina. Ele está nos vacinando, né? Falando, você tem que fazer assim, é como aquela receita do bolo, né? Que não pode faltar nenhum ingrediente e também não pode fazer de forma errada. Você tem que seguir aquela receita corretamente, para que haja um bolo gostoso, né? Para que aconteça um casamento bem sucedido. Trouxe um ponto muito importante quanto às esposas que os maridos não reúnem, né? Eu achei muito importante isso. O irmão fala para nós que mostra que a esposa, ela tem que ser, nesse ponto, ela tem que ser muito sábia. Se ela desfrutava do Senhor 2 vezes por dia, ela vai ter que desfrutar 5, 10. Porque ela vai ter que alimentar ela e também alimentar o marido. Eu fico observando você já viu aqueles passarinhos tratando dos filhotes, né? Não para. Se fosse ele sozinho, ela comia 1 vez ou 2, já estava satisfeito. Mas não para. Toda hora o bichinho está abrindo o bico, querendo comida, ele vai lá e vem, coloca no bico. Vai, assim, a esposa que o marido não reúne. Aí, não pode desistir, irmãs. As irmãs, né, que passam por essa situação, não pode desistir. Tem que ser sábia. Tem que alimentar do Senhor. Você tem que alimentar até transbordar. Para que essa palavra também alcance seu esposo. Encher-se do Senhor, encher do Espírito. Então, a irmã, o esposo não reúne, tem que ter muita sabedoria. Ele tem que ver nela Cristo. Tem que ver nela um bom testemunho. Tem que ver sair da boca dela só a palavra que edifica. Tem que ver nos atos dela a vida de Deus. Para que aí ele também
aí, naturalmente, essa palavra vai entrando nele. Ela não pode chegar no final de semana e falar com ele, ó, você não vai para a reunião não? Não, não precisa falar isso. Ó Senhor Jesus. E aí ele vai vendo mudança na esposa. Aí ele vai falar assim, poxa, esse Deus que ela busca realmente faz a obra, né? Ela gritava comigo, ela me respondia, ela não era submissa, já está sendo submissa. E eu falava isso, ela achava ruim, já não está achando mais. Então, isso, irmão, vai ganhar o coração dele, né? Deus, através das irmãs, vai ganhar o esposo. Mas, igual eu falei, tem que alimentar drobado, né? Tem que comer, se comer 2 vezes, tem que multiplicar isso aí. Ó Senhor Jesus, encher-se do Espírito. E permanecer firme. Permanecer firme na vida da igreja. Junto dos irmãos. Junto da igreja. Porque aí, irmãos, aí o Senhor vai ganhar, né? Esses esposos que ainda não reúne, né? E nós aqui na vida da igreja, nós temos muitos exemplos, né? Muitos testemunhos de irmãs que permaneceram firmes, sendo sábia, e o Senhor ganhou o esposo, né? Ó Senhor Jesus. Então, são pontos que o irmão trouxe para nós essa semana, o Alimento Diário trouxe para nós esses pontos muito importantes. É para ajudar toda a igreja, irmãos. Ninguém pode falar assim, meu casamento está ótimo, eu não preciso dessa palavra. Não pode dizer isso. Porque essa palavra, ela veio para realmente edificar a igreja, edificar os casamentos, gerar vida dentro dos lares, né? Gerar paz, gerar alegria. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Outro ponto que me tocou muito, que fala que o homem não pode exigir submissão da mulher para benefício próprio. Né? Não, ela tem que me obedecer, tem que ser assim, e não é isso. Essa submissão é para a igreja. Não é para mim. A minha esposa, eu quero que Marilene seja submissa a mim. Mas talvez eu com o Senhor não tenha, estou totalmente desencabeçado. Não é isso. A submissão, tanto para a esposa quanto para o marido, é para a igreja. Então não é para nosso benefício próprio. É para a vida da igreja. É para Cristo e a igreja. Ó Senhor Jesus. Então, é muito importante ter essa visão. O meu casamento é para o Senhor. A minha casa é para servir a Deus. Irmãos, nós temos que estar falando essas frases, viu? Tem que estar falando essas frases na nossa casa. O meu filho é para a obra, o meu filho é para Deus. Né? Os meus netos é para Deus. Porque nada nós temos, tudo é para Deus, tudo é para a igreja. Senhor Jesus. Então, vamos estar debaixo desse encabeçado de Cristo constantemente, não deixando brecha para o inimigo entrar e causar danos, né? Tecer esse tecido de amor dentro dos lares, né? Para não deixar espaço, né? Ó Senhor Jesus. Igual, se você for observar, quando o Senhor Deus criou o primeiro casal, Ele criou com uma finalidade, com um objetivo. Esse primeiro casal foi criado com o objetivo de cuidar do jardim, não foi isso? O que é o jardim hoje? O jardim hoje é a igreja, né? Então eu e a minha esposa, as nossas famílias, é para servir a igreja, é para servir a Deus. Esse é o propósito de Deus para os casais, para os lares, né? Que todos nós sirvamos o Senhor. É isso. Fora disso aí, irmãos, não vai durar nada o nosso casamento. Se o nosso casamento for para o mundo, ó Senhor Jesus, não vai durar. Porque aqui nessa terra tudo vai passar, né? Tudo vai ficar para trás. A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus, que é Ele próprio. Então, se Ele é o centro do meu casamento vai permanecer. Ó Senhor Jesus.
Então precisa ter a base, como a base tem que ser Cristo. Ele tem que ser o cabeça do meu lar. Ele tem que ser o cabeça da minha vida, o cabeça da vida da minha esposa. Todos nós, né? Tem que ser encabeçados pelo Senhor. Vamos ler lá Gênesis capítulo 2. Ó Senhor Jesus. Gênesis capítulo 2. Ó Senhor Jesus. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Ó Senhor Jesus. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora, seja idônea. Amém. Até aí. Aqui a tradução dessa Bíblia aqui que eu estou falando assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma ajudadora. Então, o homem sem a mulher, ele é incompleto, viu? Se Deus falou que não é bom que o homem esteja só, é porque ele viu que o homem precisava dessa auxiliadora. Então, o homem sem a mulher, ele é incompleto. Então, tudo que eu for fazer na minha casa, né, eu tenho que ter comunhão com a esposa. Porque ela é minha ajudadora, né? Ela vai auxiliar. É claro que às vezes ela vai falar alguma coisa que você não vai concordar, né? Mas de qualquer forma, você teve comunhão com ela. O negócio é não fazer de nariz em pé, e depois quebra a cara e falou, aí o que deu? Aí, se você tivesse me ouvido, se você tivesse falado comigo, a minha ideia seria essa. Você fala, poxa, para que eu não perguntei, né? Para que eu não tive comunhão? Então, irmãos, aqui ficou claro para nós que os dois têm que ser um, têm que estar juntos, né? Decidindo as coisas da vida, do casamento, tem que estar junto. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. É igual eu falei, o casamento ele é uma sombra, né? De Cristo e a igreja. Então, se eu danifico esse casamento, eu estou danificando Cristo e a igreja. Isso é muito sério, né? Que o Senhor nos dê graça de, a cada dia, né? Permanecer firmes no Senhor. Ó Senhor Jesus. E mostrou para nós qual é o ponto principal para que esse casamento se torne um casamento forte, né? É encher do Espírito, irmãos. Não tem outra saída. É alimentar de Cristo. É encher-se do Espírito. Nós lemos lá em Efésios, né? No capítulo 5, acho que é o 18, que fala, não embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O vinho representa as coisas do mundo, irmãos. O vinho representa o mundo aí fora. Então, se no meu lar, eu em vez de encher da palavra de Deus, eu me encho das coisas do mundo, meu casamento futuramente não vai durar. Nós temos que encher de Cristo, encher do Espírito. Ó Senhor Jesus. E o Senhor nos deu todas as ferramentas para encher, para nos encher. Né? Não foi só um copo que ele arrumou para encher, ele arrumou um balde, arrumou uma bacia, arrumou muita coisa para nos encher. Né? Tem muitas ferramentas. Né? Eu invoco o nome do Senhor, eu estou enchendo o Espírito. Eu fazer imersão na palavra, eu estou enchendo o Espírito. Eu estou ouvindo um hino, eu estou enchendo o Espírito. Eu estou ouvindo uma mensagem, eu estou enchendo o Espírito. Então, são muitas coisas, muitas ferramentas. Não tem desculpa a gente falar assim, mas eu não tem como, porque lá em casa não dá e tal. Não tem. Hoje nós temos a rede social, né? A internet, os grupos aí. Para que esses grupos que nós temos aqui na vida, a Comunhão dos Santos, a Igreja em Carlos Chagas, para que esses grupos? É para encher os irmãos de vida. Né? Aí, através disso, você está mandando mensagem, coloca um versículo bíblico, com um ponto que você tocou no elemento diário, uma imersão na palavra, e o que vai acontecer? As famílias vão ser supridas, vão ser enchidas do Espírito. Vai ser famílias saudáveis, famílias cheias do Senhor.
Nossos filhos, quando crescerem, vai crescer na mesma linha, no mesmo caminho. Né? Igual temos irmãos aqui que tenham mais tempo de vida da igreja, a gente vê como que a família, quando eles permaneceu junto, sendo encabeçado por Cristo e desfrutando de Cristo, o que aconteceu? Seus filhos também cresceu na mesma linha, no mesmo caminho, e está firme hoje. E a família que vai gerar também vai ser uma família que vai ter a mesma visão. Isso, irmãos, é edificar o corpo de Cristo. Então nós precisamos, todos nós precisamos encher do Espírito. Vamos ler esse versículo, está lá em Efésios, capítulo 5. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Oh, Senhor Jesus. E vamos ler o 19 também, viu? Porque o 19 dá conclusão para o 18, né? Mostra para nós como nós devemos fazer, né? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, salmos, hinos. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus, mostra para nós qual a receita, né? O que nós tem que fazer na nossa casa. O segredo, irmãos, é estar emergindo nessa palavra. Se você está ouvindo um hino, você está emergindo também. Se você está lendo a palavra, você está emergindo. Se você está ouvindo mensagem, você está emergindo também na palavra. É entrar dentro dessa palavra. Aí vai enchendo do Espírito. Aí seu filho também começa a invocar o nome do Senhor, a casa vai tomando do Espírito. Vai ser um lar de bênção, irmãos. Vai ser uma família totalmente abençoada por Deus, com toda sorte de bênção espiritual. Ó Senhor Jesus, que maravilha, hein? Então, o Senhor quer fazer algo na nossa casa, mas eu tenho que estar debaixo do encabeçado de Cristo. A minha esposa tem que ser submissa, porque quando eu estou debaixo certinho nessa linha, irmãos, não tem erro. O Senhor vai cuidar da nossa casa. O Senhor vai cuidar da igreja, porque são famílias que buscam o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Outro ponto que foi falado que eu achei muito interessante, é que o irmão falou que não podemos fazer comparações. Infelizmente, a gente vê muito isso acontecer. Casais se comparando. Ah, porque o esposo dela é assim, o esposo dela cuida dela assim, e não cuida de mim, ou vice-versa. O marido também fala, a esposa de fulano, ela faz isso, fala, e você não faz? Irmãos, a palavra é clara para nós que nós somos únicos. O casal, ele é único. Então, se ele é único, não tem comparação. Não pode ficar fazendo comparação. Porque é totalmente diferente. Cada um teve um viver, cada um teve uma cultura. Como é que você vai comparar uma coisa totalmente diferente? E quem fez isso não foi o homem. Quem fez isso foi o Senhor. Ele tornou os casais únicos. Então não faça comparação. E muitas vezes eu já vi casamento terminar por causa disso, viu? Acabar. Porque um estava olhando, em vez de cuidar daquele que está ao lado, estava olhando, está lá longe, lá fora. Então esqueceu de cuidar da casa, do casamento dele próprio. Esqueceu de cuidar e foi pensando, não, lá, o casamento de fulano lá, eles vivem felizes, porque é isso. Ó Senhor Jesus, a felicidade está em Cristo, irmãos. Se o meu lar tem Cristo, tem felicidade. Eu não preciso ir lá fora, ficar comparando, buscando lá fora. Ó Senhor Jesus, não vai dar certo fazer comparações, porque somos únicos. Né? Então, por isso que o Senhor fez isso, não pode comparar. Achei esse ponto muito interessante, porque eu já vi isso muito, as pessoas fazendo comparação.
Ah, lá na casa de fulano é assim, eles vivem assim, dessa forma. E aí fica frustrados. E esquece que quem colocou aquela pessoa do meu lado foi o Senhor. Não foi o homem que montou aquele casal. Na visão terrena, a pessoa acha que foi ele que escolheu a pessoa, né? Ah, eu escolhi fulano. Não foi. Não, não é assim. É o Senhor quem coloca um do lado do outro. Porque o primeiro casal foi ele que o formou. E ele vai continuar formando casais. Amém? É ele quem forma. Então, somos únicos. Não pode haver comparação. Se isso vir na sua mente, né, começar a chegar na sua mente, você tem que repreender. Repreenda logo, porque é o Satanás, é o inimigo de Deus, colocando setas na sua mente para que seu casamento vai de água abaixo. Tem que cortar logo, cortar pela raiz, né? Não deixe isso tomar conta da nossa mente. A nossa mente tem que estar cheia do Espírito. Tem que estar cheia de Deus. Ó Senhor Jesus, para não haver espaço para essas coisas. Tem que estar firmados no Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E foi mostrado para nós, irmãos, que nós precisamos, a cada dia, entrar nesse rio da graça, não é isso? Entrar nesse rio de cabeça, entrar mesmo. Os casais têm que experimentar se mergulhar totalmente nesse rio, né? Para que seja totalmente tomado por essa água, que está ali em Ezequiel, né? Eu estava lendo, maravilhoso, né? Ezequiel 43, 47, ali começando no versículo 3, é algo maravilhoso aquilo ali, né? Aquele rio tomando devagar, vai até no joelho, depois no tornozelo, joelho, vai tomando, da pouco a pessoa não consegue mais andar por ela. Ou seja, meu casamento não consegue mais andar por mim e minha esposa, porque nós estamos tomados pelo rio, o rio da graça, o rio que é o próprio Senhor Jesus, nós estamos tomados, aí nós vamos ser totalmente guiados por Ele. E fala que onde é que esse rio passar, tudo vai ser transformado. Irmãos, um casal fundamentado no Senhor, cheio do Espírito, cheio de Deus, ele transforma o mundo, ele transforma as pessoas. Então, esse aí é o fluir do rio. Eu mergulho nesse rio e ao mesmo tempo eu me torno um rio para alcançar as pessoas, né? Cheio de graça, né? Senhor Jesus. E fala que esse rio ele entra no Mar Morto, né? O irmão Flávio, nós estávamos tendo comunhão no Desfruto da Palavra, né? Sexta-feira. O irmão falou que o Mar Morto não tem vida nenhuma, que o bicho é muito salgado, né? O irmão trouxe um dia uma água de lá e mandou eu provar um pouquinho, eu coloquei na boca, irmão, você precisa de ver que coisa, quase arrancou minha boca fora. Eu falei, você está doido? Forte demais, é muito sal. Ali não tem como nada viver naquele lugar ali. Mas o que acontece quando esse rio entra? Esse rio da vida entra nesse mar morto. Purifica essa água, tornando ela água doce. Ou seja, uma água para servir de alimento, uma água que você pode tomar, você pode beber. E gera muitas vidas nesse lugar. Por isso a importância dos casais estar fundamentados no Senhor, irmãos. Para ser essa água purificadora, quando ela entra nesse rio, o mar morto está aí fora. Quantas famílias agora, nesse momento, o marido está num canto, a esposa está no outro, chateado com o outro, tem uma semana, 2 meses, 1 ano que não fala. Até fica na mesma casa, mas não conversa, não tem comunicação nenhuma. Ou seja, é um mar morto. Então nós precisamos encher da vida de Deus, irmãos. Entrar nesse rio, mergulhar mesmo, encher de vida, ir lá e entrar nesse mar morto e ali naquele lugar gerar vida. Através dos casais, através das famílias. Ó Senhor Jesus. Isso quando eu li esse versículo, eu falei, Senhor Jesus, que coisa maravilhosa. Como que nós somos importantes para o Senhor? Como que nós somos importantes aqui nessa terra, de trazer o reino dele para essa terra? A incumbência, irmãos, foi dada a nós. E nós precisamos ser essas pessoas que levam graça, levam vida. Mas isso só é possível se eu mergulhar.
se eu deixar essa água me tomar totalmente. Ela fala aqui que chegou um momento que não conseguia nem nadar mais, não tinha como nadar. E aí eu fui levado por essa água. Nós temos que ser levados pelo Senhor. Tomados totalmente, para não haver nada de nós. Só o Senhor habitando em nós. Enchendo-os cada dia mais do Espírito e da Palavra. Para a gente alcançar as pessoas. Vamos ler lá Ezequiel 47. Oh, Senhor Jesus. Ezequiel capítulo 47. Tem um hino, ele não é da vida da igreja, não. Eu gosto muito dele, fala desse rio. Não sei se os irmãos já ouviram, Águas Purificadoras, o nome do hino. Ezequiel 47, a partir do versículo 3. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém? Saindo o homem, a minha tradução é diferente, os irmãos podem ler aí, a minha tradução. Amém? Amém. 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 Rio que não podia passar. Aí se você for ver aqui a partir do versículo 8, vai falar assim. Vou ler aqui na minha tradução, mas os irmãos acompanham aí. Essas águas saem para a região oriental e descendo pela Arabá, entrarão no Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão saudáveis. E por onde quer que entrar o rio, viverá todo ser vivente que vivem em enxames. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, para que as águas do mar se tornem doces. E viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Olha só, olha a importância desse rio. Então, irmãos, o segredo está em encher-nos do Espírito. E para me encher, eu preciso mergulhar nesse rio. Eu preciso emergir nesse rio totalmente, não deixar nada de fora, né? Ser tomado por ele. E quando nós somos tomados por esse rio, quantas vidas vai ser geradas, né? Senhor Jesus, hoje através da comportagem, né? A gente está vendo como que as famílias têm envolvido, né, com a pregação do Evangelho. E quantas pessoas estão sendo salvas? Ou seja, esse rio está alcançando as pessoas através dos casais, através dos filhos, né, dos jovens, das crianças. Então, é o rio, é esse rio que fala aqui em Ezequiel 47. Onde esse rio chegar, vai haver vida. Vai haver vida. Por isso, irmãos, que é importante termos um bom testemunho, ter um viver que agrada o Senhor, um viver que faz a vontade de Deus. Não é um viver que faz a minha vontade, mas é um viver que faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus é alcançar todas as famílias, todos os casais, todos os jovens, todas as crianças. Essa é a vontade de Deus. Isso só vai ser possível se eu estiver dentro desse rio, levado por essas correntezas, né? Ali cheio de vida, né? Para onde esse rio passar, vai encher de vida. E no finalzinho aqui, se você for ver aqui no final, já
aí no mesmo capítulo 47, acho que é o último versículo, na minha tradução fala assim: nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Ou seja, nesse rio não vai haver só peixes. É o finalzinho do 47 aí, irmão. No versículo 12, a partir do 12 aí. Fala aí: junto do rio, a sua margem, de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não murchará a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Ou seja, vem direto de Deus, né? Vem direto de Deus para nós. Ó Senhor Jesus, e o seu fruto servirá de alimento e sua folha de remédio. Olha que maravilha. Ou seja, eu imagino um rio num lugar aberto, né, irmão? Uma baixa dessa aí. Eu imagino esse rio no lugar baixo, aí você vê ali o lugar que era seco, quando aquele rio começa a chegar ali, que ele começa a produzir árvores com toda sorte de frutas, né, ali, né, com várias qualidades de árvores, o rio cheio de peixe, tudo vai fluir. Ou seja, vai haver fartura, vai haver vida com abundância. Mas nós precisamos estar nesse rio. Eu tenho que entrar nesse rio. E a partir de mim, o Senhor vai ganhar muitas pessoas. Jesus é o nosso Senhor. Vou deixar um tempo para os irmãos compartilhar. Eu creio que os irmãos têm entrado nesse rio em casa, né? Eu creio que tem compartilhados aí que vai edificar a igreja. Amém? Ó Senhor Jesus. Fazer grupo, irmãos? Irmãos, fazer grupo de 3, 4 irmãos, para a gente dar uma ruminada, depois compartilhe individualmente. Viva chama a queimar, que nunca pode se apagar. É teu Espírito agindo dentro em mim, a remover pecados, tirando toda dor e fardo, me encorajando a sempre prosseguir sem desistir. O fogo não se apagará em meu interior, mas sempre vou me renovar em teu grandioso amor. Maravilhoso é esse fogo que vem de ti, Senhor, e pra sempre arderá. O fogo do teu Santo Espírito, e pra sempre queimará essa chama sobre o teu altar, e não se apagará, e não se apagará jamais. E para o fogo em mim arder, preciso no amor viver, com sacrifício a ti me apresentar. Só essa chama intensa tira toda a indiferença para sem detença. Meu dom reavivar e te queimar. O fogo não se apagará em meu interior,
fogo que vem de ti, Senhor, e pra sempre arderá o fogo do teu Santo Espírito, e pra sempre queimará essa chama
Não tenho pra quem pedir ajuda, mas sei que o Senhor cuidando está. Mesmo que eu me encontre preocupado, ansioso e desanimado, e quando bate aquela dor no peito, sei que o Senhor cuida de mim. Ele cuida de mim como seu único filho. Em suas mãos de amor, seguro e guardado eu sou. Deus conduz-me em seu caminho, me tratando com carinho. Ele se cuida de mim. Ele cuida de mim. Quando você não vê uma saída e pensar, parar e desistir, não tens para quem pedir ajuda, saiba que o meu Deus cuida de ti. Oh, não fique assim tão preocupado. Creia que o Senhor já tem cuidado. Ele cura toda dor no peito. Basta tão somente confiar. Ele cuida de ti como seu único filho. Em suas mãos de amor, seguro e guardado estarás. Deus conduz em seu caminho, te tratando com carinho. Oh, Ele, pois, cuida de nós. Ele cuida de ti como seu único filho. Em suas mãos de amor, seguro e guardado estarás. Deus conduz em seu caminho, te tratando com carinho. Ele, pois, cuida de nós. Ele cuida de nós. É hora de lutar, subir. Nessa batalha não vou desistir, pois o Senhor me convocou. Não quero ficar como devedor. Jamais irei me entregar, mas resistir sem vacilar. Reavivar o dom de Deus e alcançar os filhos seus. Subamos e possuamos as cidades que o Senhor nos dá. Como soldado valente, corajoso a me apresentar. Vou pelejar de tal maneira, sem me cansar, cruzar fronteiras, rompendo barreiras até o prêmio alcançar. Rompendo barreiras até o prêmio alcançar. Vou me preparar, exercitar, como um atleta a tocha levar. Como fogo em mim por onde for, porque o Senhor me comissionou. Jamais
Jamais irei retroceder, mas avançar, ousado ser, reavivar o dom de Deus e alcançar os filhos seus. Subamos e possuamos as cidades que o Senhor nos dá. Como soldado valente, corajoso a me apresentar. Vou pelejar de tal maneira, sem me cansar, cruzar fronteiras, rompendo barreiras. Amém. O Senhor quer nos ganhar por completo. E não adianta a gente até sair para pregar o Evangelho, e se dentro de casa, né, nós não estamos dando um bom testemunho. Então, o Senhor quer nos ganhar. E para isso, nós temos que nos jogar nesse rio, né? Esse rio da palavra, ele vai nos ganhar pouco a pouco. No começo, talvez a gente só vai molhar os pés, vai ter ainda muita liberdade, mas na medida em que essa água aumenta, vai nos restringindo, até chegar a um ponto em que não vamos conseguir mais andar nesse rio, mas vamos ter que nadar nesse rio, sendo levado pela correnteza desse rio. Aleluia. Se você tem o encargo de estar compartilhando algo, o momento é esse. Senhor Jesus. Irmãos, esse rio, né, ele preciso que ele receba as águas em casa, né, no meio do casal, e saia fertilizando os terrenos, né, levando vida, né. Com relação a essa questão do casamento, ontem o Flávio me falou uma coisa, a questão da submissão, a submissão cega, né? Eu não esqueci, o Flávio falou isso, a submissão cega, ela mata, né? Porque é aquele negócio, né? O indivíduo acha que a mulher, a submissão é para só ele mandar. Que quem manda sou eu. Eu sempre no escritório de advocacia eu recebia mulheres que chegavam assim e falavam assim: "Você sabe, né, doutor, mulher é parte fraca". E eu não gostava daquilo. A mulher já chegava fraca. Por quê? Porque tem a submissão cega, né? Aquela questão de que o marido é que manda, né? Já ouvi também um indivíduo chegava e falava assim: "Olha, eu estou vendendo minha terra. Minha mulher falou que não vai assinar, não. Mas ou ela assina a escritura ou vai assinar o desquite. Ela que sabe". Então, eu já ouvi várias vezes isso. Então, é uma cegueira total, que o Senhor nos livre dessa cegueira, dessa submissão cega, né? Eu até estava compartilhando no grupo que a submissão entre marido e mulher, que está na igreja, ela nem chega a ser submissão, é um consenso, né? Porque às vezes, e muitas vezes, eu tenho que ser submissa ao que a mulher está falando, eu tenho que concordar, eu tenho que, para um bom andamento do casamento e das coisas, eu tenho que, ela vai falar e eu vou escutar. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos falar hoje? Vou segurar para você. Você não precisa segurar o microfone, você não aguenta. Ela treme. Às vezes eu deixo de vir aqui só para não segurar esse microfone. Mas desde ontem eu queria somente falar com as irmãs, falar com as irmãs para não desanimarem. Seus maridos não reúnem. O meu exemplo está aqui. Eu já falei isso aqui uma vez, porque
Deus foi misericordioso comigo, Amém. porque trouxe meu esposo e me Amém. trouxe para aqui para viver da igreja, maravilhoso. E nós vamos fazer 50 anos de casado agora, esse ano. Mas eu vou dizer, olha, de 2016 para cá, é que o nosso casamento realmente se transformou num casamento, porque foi abençoado pelo Senhor. Porque hoje nós dois temos o Senhor, e quando às vezes tem uns conflitos, a gente sabe. Às vezes não. Porque a gente sabe que aqueles conflitos é porque a gente Deus aprimorando a gente, né? Nos aperfeiçoando. E às vezes, quando Ele faz uma coisa, é o quê? Vai crescer. Então, as mulheres, nossas irmãzinhas, não desanimem. Continuem em oração. Continue em oração, porque um dia o Senhor vai escutar a sua oração e vai trazer seu esposo. Amém. E vai ser essa maravilha, uma família aqui, viu? Amém. Amém? É interessante. As irmãs estavam compartilhando ali, o Senhor chegou aqui e me deu uma palavra. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Versículo 6 fala: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É interessante que Satanás, ele pegou Eva sozinha e levou palavras bonitas para ela, palavras vãs, né? E que levou à queda. Que o Senhor permita que nós não sejamos pegos, né, nessas situações, né? Somos fracos, frágeis e mortais. Ontem eu estava aqui cheio de vida, esta noite eu não dormi, eu tive sangramento no nariz de novo, né? Mas graças ao Senhor que falei, eu vou para a reunião de qualquer jeito. Eu levantei e comecei a cochilar ali em pé. Mas graças ao Senhor, né? A gente tem que persistir. Amém? Amém. Amém, irmãos. A irmã me incentivou a vir compartilhar, mas já até esqueci tudo que eu ia falar, mas amém. Mas ainda tenho a dizer que, graças ao Senhor, a gente tem que permitir que esse rio da graça, ele nos leve, né? Exemplo vivo é o meu casamento com Fida, que se nós não dependêssemos do Senhor, desde o início do nosso casamento, que quando a gente casou, a gente veio para a vida da igreja, talvez a gente não estivesse mais juntos, porque é o Senhor que nos tem sustentado, e esse rio, eu não vou dizer que ele já alcançou o tornozelo, não, mas ele tem subido dia a dia, e um dia nós vamos ser totalmente levados por esse rio. E se depender da minha natureza e da natureza de Fida, realmente a gente não consegue prosseguir. E que o Senhor, e que os irmãos não desanimem, realmente as irmãs e os irmãos que ainda não têm o seu cônjuge aqui, vamos continuar orando, intercedendo para o Senhor dar força. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém, irmãos. Na quinta-feira à noite, depois da reunião lá em casa, eu recebi uma incumbência. O irmão Fida, né, falou comigo assim: ô irmã, faz um grito de guerra do alimento diário, falando sobre o casamento. Aí eu, amém, irmão, amém. Fui dormir, quando foi sexta de manhã, eu levantei, peguei, né, a Bíblia, peguei o alimento diário. Aí eu falei assim: mas o que eu vou falar de casamento? Meu casamento não é um bom testemunho perante a igreja, né? Pode ser até na sociedade, mas perante a igreja não é. Aí eu falei: mas o que eu vou fazer, meu Deus? Por que Fida foi me pedir logo eu? Mas amém, que só sou um pedaço na igreja, eu não sou um casal, sou um pedaço aqui na igreja. Aí eu
Falei, não, eu não vou fazer nada de mim. Aí eu falei, vou fazer tudo o que tiver no alimento diário. Tudo o que eu fizer, eu vou fazer do alimento diário. E aí fiz, né, o grito de guerra, passei para ele, né, como eu sou muito obediente, né, filha? Passei para ele, o irmão já está pronto, mas eu achei que eu estava fazendo para ele, né? Para ele, né, não estou aqui falando que eu fiz nada, não, porque não fui eu que fiz, foi Deus, está tudo no alimento diário. Aí, ontem, terminou a reunião, filha, não deu, né, para a gente fazer a imersão. Amém, não fiz, né? Quando foi hoje também, estou vendo que não vai dar. Mas, assim, desde ontem que o Senhor tem me tocado diferente. Não foi para fazer imersão que o Senhor me deu essa incumbência. Foi para eu ver o que ele já está cansado de me falar e eu, de óculos escuros, não conseguia ver, né? Então, resumindo, né, a irmã falou para orar, a irmã Iane falou para orar. Eu acho que a oração só não é suficiente. Vocês podem até se escandalizar. Mas a oração, a palavra é composta, né, com dois sentidos, orar e ação. Eu acho que eu já estou cansada de orar, de pedir, de clamar, de chorar, de xingar, mas eu preciso ter ação, gente. Eu sou um mar morto. Eu sou um mar morto, né? Mas hoje, né, desde ontem, o Senhor está falando comigo, você tem que mudar, mulher, você tem que ser mais doce, mais, né? Até compartilhei com as meninas ali. Como é difícil a gente olhar para a gente. Aí até coloquei na minha Bíblia a data, o dia, o problema do meu casamento sou eu. Não é, Rodrigo? Quem dera eu, se eu fosse um pedacinho como Rodrigo é. Né, interiormente. E aí eu só olho o exterior. Por causa disso, porque tem fama, tem não sei o que, né, tem essas coisas todas que não preciso falar, que você já conhece o currículo dele mais que eu. Então, irmãs, é isso que eu queria, né? Eu nem pensei em compartilhar, mas a gente precisa assumir as coisas, né? Eu acho que enquanto eu não assumir isso, que o problema é meu, que o mar morto é meu. Um dia eu estava num compartilhar ali de grupo, né? Conversando e tal, e o irmão Flávio, em várias fases da vida, ele me ajudou. Muito tempo atrás, eu reclamava muito, aí um dia ele falou comigo assim, lá num negócio que vendia lá perto do Pérola, um negocinho que tinha ali, você não vai nem lembrar. Encontrei com você naquela esquina ali, você perguntou para o Rodrigo, aí você falou comigo, irmã, você tem que falar menos. Aí eu falei, aí na hora que ele falou comigo, eu falei, então eu estou desabafando com o irmão, o irmão falou isso comigo, amém, fui guardando. Aí passou tempo, eu tornei ter uma comunhãozinha com o irmão, assim, né, de conversar, que ele sempre pergunta, né, pela minha casa e tal. Aí ele falou comigo, foi que eu falava menos. Aí ele falou comigo, obedecer é melhor do que sacrificar. Aí eu guardei. Já tem um, já tem dois. E aí, um tempo aí atrás, a gente estava numa comunhãozinha ali, eu falei algumas coisas de mim, né? Porque quando eu estou junto com os irmãos, eu falo de mim, eu falo das minhas dificuldades, eu falo, né, das minha dureza. E o irmão, parece que depois que eu comecei a falar, o Senhor está me ajudando mais. Aí o irmão falou assim, é um mar morto. E a gente não tinha ouvido ainda falar do mar morto. Então, né, o irmão, olha como que Deus me ama, que Deus está sempre, né, colocando no meu espírito, porque se ele falou isso comigo, você lembra disso, irmão? Então não foi ele que falou, foi o Espírito me alertando, né? E hoje, irmãos, ele me sacudiu, né? Hoje ele me sacudiu e eu preciso mudar. Né? Eu preciso quebrar em mim. Não vou justificar, porque minha mãe, meu pai, minha família, aquela coisa toda, aquela dureza que eu falei que homem não fazia comigo, que meu pai fazia com a minha mãe. Para vocês terem ideia, quando eu fui casar, eu casei, né? Eu já estava grávida, com 10 dias Arthur nasceu.
e que eu falava, estou grávida mesmo, não tem mais jeito, e eu não vou sair de minha casa sem casar. Né? Eu fazia faculdade, o ano terminou e eu me casei. Quando nós chegamos no cartório, estava minha mãe, meu pai não estava. Minha avó, a mãe de Rodrigo, a família de Rodrigo, todo mundo, né? As pessoas mais chegadas, que foi uma coisa muito simples. Aí eu falei, quando a Alvine ia começar o casamento, eu falei assim, espera aí, Alvine. Aí eu virei para Rodrigo e falei assim, você quer casar mesmo? Aí eu falei, amor, você está doido? Eu falei, não, estou doida não, estou grávida. E não quero que você case comigo por conta dessa barriga, não, porque eu sou mulher. Olha, gente, né? Eu sou mulher para assumir meu filho. Então, foi essa daí que foi, né? Quando o irmão falou hoje assim, eu não casei para viver, eu casei para separar. Eu vou casar. Mas, se não der certo, eu vou separar. Eu já era independente, eu já era efetiva, já tinha minha independência financeira, estava fazendo minha faculdade. Então, eu não precisava de homem, né, para poder casar. Então, gente, falar tudo isso aqui vai me fazer bem. Né? Eu não estou aqui me expondo, eu estou aqui me curando. Né? Porque se eu... E a partir de agora, vocês vão olhar para mim e vão falar, né... Cláudia, e aí eu vou ter que preocupar também. Eu já falei, eu vou ter que... Então, eu preciso de ajuda, né? Para quebrar tudo isso que eu fui criada, né? Eu fui criada dentro de um lar que todos os dias eu via meus pais brigarem. Todo dia. E mãe era assim. Minha mãe, nós éramos 6 meninas e pai era sozinho. Então, mãe pegava nós, né? Eram as mulheres contra o homem. Então, eu não conhecia meu pai como um pai, eu conhecia meu pai como um marido, né? E tive dificuldade com ele depois de me relacionar com ele, tive dificuldade de relacionar com Deus, porque eu não tinha uma referência paterna. Quando o pessoal falava papai, eu falava, meu Deus, como que eu vou... Né? Hoje não, hoje eu fico o dia inteiro, papai, eu falo isso hoje com liberdade, porque o Senhor, né, curou. Então, gente, muitas coisas, a irmã falou uma coisa também ontem aqui, que ficou no meu espírito, muitos problemas do nosso casamento estão dentro de nós, aí a gente tira para fora, né? Então, que o Senhor possa ter misericórdia da minha casa, né? Misericórdia da casa de todo mundo, né, que tem essa dificuldade, né? E é isso aí. E o grito de guerra está aqui. Se vocês quiserem, a gente pode fazer. Então, vamos fazer. Vamos levantar e animar. Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Maridos, esse é o modelo que ele vos deixou. Mulheres submissas e cheias de temor. Amai vossos maridos como ama o Senhor. A vida conjugal não é para sua felicidade, mas para sermos canais para Deus cumprir tua vontade. Deus estabeleceu a ordem no casamento. Deus, Cristo, homem e mulher, sejamos obedientes. Manter a ordem pela autoridade, não. Manter a ordem pela arrogância, não. A ordem é mantida com palavra e imersão. O sucesso do casamento é no rio da graça entrar. Até a correnteza desse rio nos levar. Maridos e esposas cheias do Espírito. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. O objetivo do casamento é a igreja edificar.
encabeçados em Cristo, praticando o invocar. Então invoca, ó Senhor Jesus, amém, aleluia, ó Senhor Jesus, amém, aleluia. O Éden se fechou, mas o rio transbordou. O Éden se fechou, mas o rio transbordou. Amém, irmãos. Hoje nós concluímos o Alimento Diário, 6º volume, intitulado Deus é Amor. E o próximo Alimento Diário ainda não chegou. O que nós veremos essa semana? Nós vamos ver a mensagem 20. A mensagem 20, ela vai ser lançada no ar hoje às 19 horas pelo canal do YouTube IVPT, Vida para Todos. Nós vamos postar no grupo da igreja o link, você vai poder ouvir hoje à noite, às 19 horas, ou se não puder hoje à noite, qualquer outro dia da semana. E nós vamos estar, o irmão Magno sempre está colocando o resumo a cada dia, e nós vamos estar postando também, deixa eu ver aqui, onde que eu coloquei o meu... Um resumo. Quem tiver uma impressora em casa, pode imprimir, facilita você estar ruminando essa palavra. Amém? Então, quem puder, hoje, às 19 horas, vamos estar acompanhando a mensagem de número 20, Colossenses. Vamos levantar? Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor nos introduziu nesse fluir da vida, que tem nos restringido a cada dia mais com a tua preciosa palavra. Senhor, que o nosso casamento seja verdadeiramente para a edificação da tua igreja. Senhor, que não seja uma figura que esteja jogada de lado ou até mesmo sendo rasgada, mas que essa figura seja colocada em evidência no nosso viver e nós possamos valorizar aquilo que o Senhor valoriza. Guarda-nos nessa semana, possamos estar vivendo na tua presença. Jesus é o Senhor. Prêmio alcançar.